E deixa eu explicar uma coisa para vocês. Hoje nós vamos ter um programa um pouco diferente do que é o nosso normal. Claro que nossos convidados estarão aqui. Hoje é dia da Márcia Pelvezan, da revista Tititi, do Aron Tura, do site TV Foco também. Mas a nossa roda da fofoca vai girar em torno de uma entrevista exclusiva que nós vamos colocar no ar hoje para vocês com a Luciana Lacerda, a namorada do Marcelo Rezende. Pela primeira vez, com absoluta exclusividade, ela resolveu contar o lado dela dessa história, de tudo que ela viveu, não só a linda história de amor dela com ele, tudo aquilo que ele passou durante o tratamento, como foram, infelizmente, os últimos dias do Marcelo Rezende, aquela cena do velório em que ela entra amparada e de mãos dadas com o Geraldo Luiz, naquele momento tão delicado. Ela explica tudo que ela passou, que ela sentiu, que ela viu ali dentro, não é? Como é que foi estar lá, como é que foi o depois de tudo aquilo, se houve, se não houve briga com os filhos, em que pé ficou essa situação, o que ela está fazendo na vida, como é que ela vê o daqui para frente, como é que ela vive sem o Marcelo Rezende. Não é? Tudo isso ela explica, todas aquelas perguntas que vocês têm me feito, têm querido entender direito essa história, ainda mais depois da entrevista dos filhos, não é? As pessoas não acreditaram muito em tudo aquilo que foi dito e queriam muito saber da própria Luciana, porque ela é que ficou com o Marcelo, ela é que cuidou dele, foram 5 meses, 24 horas por dia, todos os dias, então ela tinha que contar muito mais do que a família que vivia mais distante por condições geográficas, né? Esse sempre foi o grande limite. Cada um num país não vivenciaram de uma forma total como ela vivenciou esse período de doença e depois de morte do Marcelo Rezende. Então ela conversou com a gente. Eu queria inclusive já de antemão deixar aqui os nossos agradecimentos para a Luciana Lacerda, não é, que confiou na gente para vir sentar no nosso sofá e abrir o coração de verdade, sem esconder absolutamente nada. É uma entrevista que rolou do começo ao fim, não passou por nenhum tipo de edição. Vocês vão conferir exatamente tudo aquilo que ela disse, que ela conta. E mais, vocês se lembram que no período crítico dessa história, já na reta final, infelizmente, da vida do Marcelo Rezende, e quando a versão oficial era uma, que estava tudo certo, que ela era bem aceita, que ela estava liberada no hospital, eu falei para vocês, não é assim. A gente tem uma prova. Não falei qual era. Depois eu contei para vocês que existia um vídeo que mostrava um momento de desespero dela, querendo ficar no hospital, querendo continuar do lado dele, querendo que ele soubesse que ela estava ali, que ela esteve várias vezes ali, mas ela era impedida de entrar e quando ela conseguia, ele não estava consciente em função dos remédios serem muito fortes. Esse vídeo vai ser exibido hoje aqui no nosso programa. Então hoje vocês vão ter uma noção exata do que a Luciana passou lá dentro, do que foi esse período, um verdadeiro inferno na vida dela, o que foi o sofrimento de tudo isso, você querer ficar do lado do homem que você ama, de quem você cuidou durante 5 meses, de uma história de amor que já durava há 1 ano, mais, né, desde fevereiro de 2016, que tinha tudo para ter aquele final feliz de história de contos de fada com um casamento, felizes para sempre, mas a vida não quis assim, né? Uma outra realidade se apresentou e as coisas, infelizmente, terminaram da forma mais triste que a gente poderia imaginar e que todos nós lamentamos profundamente, né? Isso o Brasil inteiro, depois de tantas orações, a gente perdeu o Marcelo Rezende. Como foi essa perda para ela? Como é que ela está vivenciando isso? Como ela acha que o Marcelo reagiria ao saber os momentos difíceis que ela enfrentou com a família dele, né? Será que ela teria passado por tudo isso que ela passou? Ela fala a esse respeito, ela tem uma resposta para esse tipo de coisa. E a história das fechaduras? Foram colocadas, não foram colocadas? Os filhos disseram que foram colocadas depois que ele morreu? E não é essa, né? Não é esse o lado da história da Luciana. Ela conta direitinho e tudo bate com aquilo que a gente sabia e que a gente tinha contado para vocês, porque o que a gente falou para vocês era a verdade, era coisas de quem tinham vivido junto com a Luciana todo esse calvário que ela viveu.
Então, gente, olha, é importante que vocês que queriam tanto saber o outro lado, que achavam fundamental para tirar suas próprias conclusões ou para confirmar mais uma vez a solidariedade à Lu Lacerda, que vocês prestem atenção em tudo aquilo que ela diz e vocês veem como a verdade flui, né? Como a verdade transparece, como não existe nenhum momento de indecisão, de pausa, de parar para pensar, de se contradizer, não tem. É límpido, é transparente, é claro, tudo aquilo vai brotando do coração e das memórias que ela tem, que são muito tristes de verdade. Então, vamos começar a acompanhar isso. Daqui a pouco a Marcinha Piovesan está aqui, o Arontura também. A gente vai comentar de acordo com os trechos que a gente for mostrando aí para vocês e vamos todos juntos, né, tirando as nossas conclusões. Eu já tenho as minhas, vou falar para vocês, vocês sabem, aqui eu nunca escondo nada de ninguém, a gente sempre pauta pela transparência, estando certo, estando errado, diante da opinião do público, não importa. A gente fala aquilo que a gente sente da maneira como a gente vê. E eu sempre acreditei em tudo, tinha as informações, já tinha visto esse vídeo que vocês vão ver, esse sim, editado, porque o Marcelo aparecia nele e jamais a gente iria mostrar aquela imagem para vocês, tá? Em respeito ao que vocês sentem por ele e a memória da imagem boa que tem que ser guardada dele, mas principalmente em respeito a ele mesmo. Então, essa parte foi nublada, foi tirada, foi cortada, ele está ali, mas ele não aparece de maneira alguma. Agora, o momento de desespero dela, o que ela diz, o que diz a pessoa lá dentro daquele quarto, também, tudo isso você vai conferir aqui com a gente, tá? Então, para mim, conversando, né, podendo conversar de perto com a Lu, confirmou tudo aquilo que eu achava desde o início. Para mim, solidariedade total a ela. A gente espera que ela saia realmente dessa, que ela possa superar, possa encontrar o seu eixo, possa retomar a sua rotina do dia a dia, continuar criando aí a sua filha e que tudo se resolva e que daqui a pouco tudo isso fique no passado. Essa parte triste, desagradável, não o amor que ela sentiu e ainda sente por ele, porque o relacionamento acaba, a ligação afetiva, espiritual, esse encontro de almas, isso não acaba nunca. Você vai convivendo com isso. E essa história dela com Marcelo Rezende, isso daí, a morte não é limite. Isso continua com ela para sempre. Vamos começar a ver a reportagem. Bom, pessoal, nós estamos aqui com a Luciana Lacerda, que vocês ficaram conhecendo no Brasil inteiro como a Lu Lacerda, né? A companheira de todas as horas, de todos os minutos do Marcelo Rezende na fase mais difícil da vida dele. Vocês ouviram muitas versões em relação à existência dela na vida dele, o que ela significou, o que aconteceu durante esses 5 meses, mas hoje nada como ouvir da boca da própria Luciana tudo o que aconteceu. Todas aquelas perguntas que estão na cabeça de vocês, a Luciana vai responder hoje aqui no nosso programa, né? Aqui vocês vão saber da verdade da história, ou pelo menos do outro lado dessa história que ninguém contou como de fato aconteceu. É isso que ela veio fazer hoje aqui. A gente quer mais é restabelecer a verdade de fato. Por isso, Luciana, boa tarde, viu? Queria agradecer mesmo você ter vindo ao nosso programa, a gente poder conversar, porque o Brasil inteiro acompanhou, o pessoal se solidarizou com você, você sabe disso, né? Então, não se sinta desamparada, porque você sabe que as pessoas estão interessadas, como é que está a Luciana, como é que vai ser a vida dela daqui para frente, tudo isso a gente vai falar, né? Vamos começar por eu acho que pelo início, assim, como é que você conheceu o Marcelo, como é que eu sei que hoje você está muito triste ainda, né? Tá muito difícil ainda para falar nesse assunto, não é fácil. Mas eu acho que eu preciso realmente responder. Tá. E eu conheci o Marcelo em fevereiro de 2016. Fevereiro, tá. Isso. Nós nos conhecemos em São Paulo, num jantar de amigos. E aí trocamos de redes sociais, WhatsApp. E aí eu fui embora para o Rio, né? Porque eu moro no Rio. E aí começamos a nos falar por WhatsApp, e ele pedia para eu ir, e eu não tinha como ir naquele momento porque eu estava trabalhando, e aí acabou que Você ir para onde? Para você vir para cá, para São Paulo? Tá.
encontrar com Isso. ele. Tá. E acabou que no dia 8 de março, foi o primeiro dia que nós saímos, que foi o Dia Internacional da Mulher. Né? Ele foi me buscar, eu tenho parentes que moram aqui em São Paulo. Ele foi me buscar na casa do meu tio. Sim. E quando ele abriu a porta do carro, ele já desceu com um buquê de rosas. E aí saímos, fomos jantar. E ali começou a nossa história. Vocês se identificaram muito rápido, assim? Sim, bastante. E aí a gente começou a se falar, as pessoas perguntam por que não veio a público, né? Muitas pessoas me perguntam isso, mas o Marcelo, ele é uma pessoa extremamente reservada. E eu também, naquele momento, como a gente só estava conhecendo, eu achei que também não era o momento. E a gente ficou assim por muito tempo. Tipo namorando escondido, ou no mínimo reservado, né? Isso. Ele ia ao Rio, acho que ele só foi umas 3 vezes ao Rio. Tá. Inclusive uma delas foi naquele programa que o Geraldo fez para ele, para homenageá-lo. Sim. Também foi uma. E a grande maioria era eu que vinha. Tá. Eu geralmente vinha quinta, cedo, e ficava até domingo ou segunda de manhã. Tá. E assim a gente ficou por um longo tempo. E quando teve a história, né, que ele ficou doente, ele falou para mim, amor, eu não tô tendo paladar. Isso foi antes do diagnóstico? Sim. Tá. E aí eu falei para ele, como assim? Eu não sei, eu não consigo tomar um vinho, eu não consigo sentir o sabor. Aí achei estranho aquilo, né? E ele falou para mim, eu preciso ir ao médico. Aí nós fomos na padaria para tomar café da manhã, ele não conseguiu se alimentar. Ele gostava de tomar o cafezinho com aquele pão com queijo que ele tanto gostava de comer. Ele ficou muito enjoado, se sentiu muito mal. E aí eu fui embora para o Rio, isso foi uma semana antes de eu ficar sabendo. Porque o Marcelo, ele soube da doença dele efetivamente no dia 28 de abril de 2017. Tá. Foi quando ele foi para o Einstein e foi fazer o check-up dele e eu estava no Rio. E ele falou, amor, eu vim aqui fazer aquele check-up que você falou para eu fazer e eu tô aqui fazendo e vai dar tudo certo. Era o que ele falava. E aí no dia seguinte, ele me telefonou e falou para mim, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. O que você quer ouvir primeiro? Aí eu falei, a boa. Aí ele falou assim, é que eu te amo. Apareceu um tumor no meu pâncreas que irradiou para o fígado, mas fica tranquila que isso não vai ser nada e que a gente vai vencer. Eu falei, claro, eu fiquei meio assim, né? Por ter sido por telefone, né? Porque eu tinha saído 4 dias, mais ou menos, eu estava aqui com ele. E eu falei para ele, sim, nós vamos estar sempre juntos. Eu falei, você quer que eu vá para aí agora? Ele falou, não, vamos esperar eu terminar esses exames, que acho que ele ficou uns 3, 4 dias fazendo exame. E aí você vem. E aí eu fui. Vim para São Paulo, quer dizer, né? E quando a gente chegou aqui, eu fui pro programa lá, pro Cidade Alerta, como eu sempre fazia. Eu assistia o programa às quintas, às sextas. Lá do estúdio sim, mesmo? Assistia. E ele tinha feito uma biópsia e ele falou para mim, nesse dia no estúdio, que no camarim dele, na verdade, que era maligno. Eu não sabia. Mas que ia dar tudo certo, pra eu ficar tranquila. E aí nós fomos, eu fiquei junto com ele. Ele te pediu pra você ficar com ele? Eu falei pra ele, ele falou pra mim assim, você tem como ficar comigo? Eu falei, eu preciso voltar ao Rio, porque eu estava trabalhando. Sim. Tá? As pessoas acham que eu não trabalhava, mas eu estava trabalhando. Né? E eu falei, eu tenho que ir lá para conversar, para ver
como vão ficar as coisas, Você estava né? trabalhando no quê? Eu trabalhava num salão, que eu gosto de mexer com essa parte de coloração. E eu tenho uma pessoa lá que tem esse salão há muitos anos, é de uma tia, amiga. E você trabalhava lá? Trabalhava lá. E aí eu vim para poder ficar com ele. Eu conversei, ele aceitou que eu, assim, falei para ele que eu precisava sair, né? Lá, a minha tia, entre aspas, já aceitou. E aí eu vim para poder ficar com ele. Sim. Mas não definitivo ainda. Porque ele ia fazer quimioterapia até então. E aí eu vinha para ia com ele para sessões de quimioterapia, que até então eu ia fazer assim. Aí eu voltava, trabalhava e vinha para sessões de quimioterapia. Entendi. Ia ser Não dessa ia forma. morar com ele, não, até aí não. Logo no início. Sim. E eu fiquei com ele na primeira sessão de quimioterapia e depois eu desci para poder ver minha filha, trabalhar. E aí eu voltar para a próxima sessão de quimioterapia. Nessa próxima sessão de quimioterapia, que seria, ele, no avião mesmo, ele falou para mim assim, eu não vou mais fazer quimioterapia. Eu estava para embarcar. Nossa. Eu fiquei doida. Foi aí que ele tomou mesmo, que ele comunicou, Ele já na tinha, verdade, exatamente, a decisão. que eu não vou mais fazer. Mas vem, amor, que aqui eu te explico tudo direitinho, o que eu vou fazer. E assim, eu cheguei lá, foi quando ele falou para mim que ele iria fazer o tratamento alternativo. Ele já tinha até escolhido o que ele ia fazer? Sim. Tá. E aí eu falei para ele, olha, eu tô com você. Se é essa decisão que você vai tomar, eu tô junto. E foi assim que as coisas se encaminharam. Quando é que você decidiu, vocês decidiram juntos, que você viria para ficar com ele? Então, eu acho que ele fez a primeira sessão de quimioterapia, se não falha a minha memória, dia 5 de maio, ou dia 8. Foi um pesadelo mesmo, para ele ter tomado essa decisão? Foi. O Marcelo, ele não combina com doença. Eu, pelo menos, né, posso dizer isso, eu só vi alegria nele, muita vontade de viver. Sim, isso ele tinha muito. Isso, muita. Então, derrubou muito ele. A quimioterapia, ela derruba realmente muita pessoa. Ele gravou um vídeo que ele falava que dão umas drogas pra gente que parece que é pra matar e não pra curar. Porque essa foi a sensação que ele teve mesmo, né? E aí, quando eu fui para ficar definitivamente com ele, foi quando ele começou esse tratamento alternativo, porque precisava ficar viajando muito para o interior de São Paulo. Que tratamento alternativo era esse? Era só de alimentação? Não. Como é que ele escolheu o médico? Como é que foi isso? Então, ele teve uma indicação do Dr. Laí Ribeiro, né, que a entrevista já foi até ao ar. E quando nós fomos até o interior de São Paulo, na clínica, nós chegamos lá, a gente achava que seria só alimentação, mas na verdade também tinham equipamentos que ele fazia, que foram os equipamentos que eu fui buscar nos Estados Unidos, remédios. Eu só não sei entrar em detalhes porque eu não entendo muito. Não domina essa parte técnica. Mas era um tratamento, era quase uma quimioterapia, vamos dizer assim, de outra forma, não tão agressiva como a quimioterapia. Com outros medicamentos, incluía medicamentos também, esses equipamentos e mais alimentação. Certo? Quem escolheu o médico? Quem indicou para ele esse tipo de coisa? Ele chegou a te falar? Então, o Marcelo, ele frequentava há muitos anos um centro espírita. É verdade. E lá, em Uberlândia, e lá ele... a pessoa, né, direcionou ele para que procurasse o Dr. Laí Ribeiro para a parte de alimentação. Certo. Então, eu estava com ele nesse dia, né? Eu, ele e Geraldo, nós fomos lá em Uberlândia. Que é até uma foto que tem nossa no avião. Sim. E foi até a Léo Áquila que tirou essa foto que nós encontramos com ela no aeroporto. Acho que foi a primeira foto foi a primeira que foto. saiu de vocês juntos, né? Foram os três, foto. Você estava no avião com ele, exatamente. Então, a gente voltou e, na verdade, ele procurou o Laí Ribeiro
Ele pediu para que o Geraldo procurasse o telefone do Laí Ribeiro. O Geraldo localizou o telefone do Laí Ribeiro e aí eles fizeram o contato. E aí vocês foram os três para lá? Eu não fui nesse dia. Foi ele nesse e o Geraldo. dia foi só ele e o Geraldo na casa do Dr. Laí Ribeiro. Eu não participei dessa conversa. Não, em São Paulo mesmo. Ribeirão Preto é a clínica. Entendi. E nesse dia que eu não fui, eu estava descendo para o Rio para poder ver a minha filha. Sim. Porque eu sabia que iam ser longos. Os períodos, né, que você ia passar aqui. E aí foi nesse momento que ele pediu para eu vir morar com ele. Não dava, porque era eu que dirigia, era eu que levava. O Geraldo, ele chegou 2 vezes, fez até o tratamento lá, para ficar com um amigo. Certo. O Geraldo fez um tratamento lá? Fez também, porque o Geraldo tem diabetes. Poder ficar. Para ficar perto, só para isso. Mesmo. Não tinha motivo para o Geraldo estar lá. Era pelo simples fato de estar perto do amigo dele. Certo. Nossa. Eu lembro até uma vez que nessa época, a gente estava no hotel e a campainha tocou do quarto. E a pessoa botava o dedo assim. E eu não conseguia ver quem era. Falei, gente, quem está tocando sem avisar? Eu corri no quarto e falei, amor, estão tocando a campainha, eu não consigo ver quem é. Estão botando o dedo, não dá para ver quem é. Ele chamou a segurança e quando ele chamou a segurança, quando eu vejo, ele abre que é esse doido desse Geraldo. Quando eu abro, o Geraldo está vestido de Shrek. Então, gente, a tamanha dor que nós estávamos passando, e até ele mesmo, a gente conseguia ser feliz, ter alegria, sorrir. Um apoiando o outro, amizade mesmo. Então, isso acho que só quem passou é que sabe. Mesmo. Em algum momento, o Geraldo discordou dessa decisão dele, que foi o que foi muito comentado, que houve o afastamento, porque o Geraldo não concordou, queria que ele continuasse com a terapia tradicional. Não. Nem eu, nem Geraldo. Vocês apoiaram a atitude que o Marcelo tomou naquele momento, sendo ela boa ou ruim, vocês estariam do lado com ele. Porque o Marcelo, ele é uma pessoa que ninguém faz a cabeça dele. Quem conviveu, você sabe exatamente a personalidade forte que ele tem. Então, se nós falássemos qualquer coisa diferente daquilo, ele ia rebater. Então, nós respeitamos. Naquele momento, nós respeitamos. E fomos as pessoas... Desculpa, mas eu não consigo. Foram as pessoas que ficaram mais ali junto, vivendo a dor. Vocês dois, o Geraldo e você, sim, com ele. Sim, não tinha mais ninguém. E daí, depois o Geraldo, ele ficou um período até sem trabalhar. Ele teve que voltar a gravar. E aí, ele teve que descer e falou, minha amiga, o que você precisar é só você berrar, que eu venho correndo. Vizinhos, né? Sim. Então, assim, a gente ia muito para Ribeirão, a gente pouco ficava em São Paulo. Vocês iam mais para a clínica? Sim. Nós íamos geralmente no domingo, geralmente não, nós íamos no domingo e voltávamos às vezes a sexta-feira à noite. A gente passava a semana inteira lá. Nossa. Ele queria às vezes passar o final de semana aqui, a gente ia para casa do Geraldo. O Geraldo ia para lá. Parecia, né? A gente andava passear de carro, enfim, a gente para descontrair. Ele queria vir às vezes para São Paulo, para ficar aqui. Então essa caminhada nós ficamos um bom tempo assim. Na verdade foram 5 meses, não 4 meses, como está sendo dito. Foram 5 meses. Contas, gente, dá 5 meses, não 4 meses. 5 meses mesmo. E o Marcelo, ele acreditava totalmente que ele ia ficar curado. É verdade. Ele, em nenhum momento, eu escutava dele, às vezes até ele abatido, ele dizendo para mim, eu vou morrer, ou algum pensamento negativo, contrário, não existia isso.
Aliás, ele nem queria, ninguém com pensamento negativo. Se alguém viesse com né? pensamento negativo, ele afastava. Ele não aceitava, não queria. Eu imagino, né? Ele não afastou o Geraldo? Não, isso não existiu. O Geraldo, na verdade, é um anjo, é uma pessoa que eu precisei muitas vezes, era ele que eu berrava, que eu gritava, socorro, me ajuda. Era ele que ia de madrugada. Nós tínhamos acesso à biometria do condomínio, aonde o Marcelo morou. O Geraldo, eu por morar lá, e o Geraldo por ser a pessoa que socorria e que estava sempre com ele, né? São amigos há 22 anos. Eu nem sabia que era tanto tempo. Porque eu vinha conhecer o Geraldo efetivamente só em outubro, no programa que foi gravado no Rio. Foi ali que eu conheci o Geraldo. O Geraldo só escutava falar no meu nome. Então, nós tínhamos acesso ali, né? Eu por ser moradora e ele por ter. Então, mais próximo, amigo, né? Como exatamente. O irmão mesmo, da família. Isso. E aí a gente ficou assim até o dia que o Marcelo foi internado, que eu não me lembro a data, mas foi numa terça-feira, em setembro. E aí é que começa todo esse drama mesmo. Você está falando dessa última internação dele. É isso. Essa última. Porque, Luciana, o que a gente tinha, a noção, as informações que a gente tinha, e mesmo as coisas que ele postava, a gente achava que o tratamento alternativo estava indo bem. No começo ele tinha, né, um pouco de energia, de vitalidade. Ele falava mesmo com muita convicção, com muita fé. Chegou um momento em que parecia que ele poderia até fazer viagens curtas, poderia introduzir o carboidrato na alimentação. A gente falou, poxa, a coisa está caminhando bem. E de repente, o último vídeo que ele postou então, onde ele estava cadavérico de verdade, pra gente falar, a sensação que todos nós tivemos, a gente olhou para ele e falou, é o fim, ele não vai durar muito mais que isso. E foi uma coisa realmente que comoveu o Brasil inteiro. Como é que foi tão de repente assim? Porque parecia que vinha bem e de repente ele aparece daquele jeito, a gente falou, gente, o que aconteceu? Sim, eu acho que em agosto, não me lembro o dia, ele começou a ficar muito inchado, com as pernas, barriga. Eu não me lembro a data, mas teve um dia que eu liguei, inclusive, para o Geraldo e falei, amigo, eu não sei o que eu faço. O Marcelo parece que vai explodir. É mesmo, tão inchado assim. E aí o Geraldo veio correndo, fez contato com o Dr. Lai Ribeiro e ele veio correndo e a orientação que a gente tinha era para colocar ele dentro de uma banheira com sal. E ali ficou eu, Geraldo, molhando ele, a barriga, ajudamos, porque ele não estava com muita força. Enchemos a banheira, colocávamos sal, o Geraldo veio cheio de sal. Isso já era tarde, porque ele estava sentindo um desconforto muito grande. E aí ficamos lá assim até. Então, desde essa data que eu não me recordo, de agosto, até ele ser internado agora, ele começou a piorar. E mesmo assim, em momento nenhum, ele dizia que ele estava mal, que as coisas não estavam dando certo. Não desesperou? Não. Ele falava, amor, fica tranquila que tudo vai dar certo. Eu não sei se era para não me preocupar, para não preocupar o Geraldo, mas ele sempre conduzia da melhor forma para não deixar a gente preocupado, abalado. E aí nós voltamos para a clínica. Poupar vocês, sim. Né? E nós voltamos para a clínica com ele desse jeito, inchado. Ele ficou lá, nós ficamos lá uns 15 dias, eu e ele, né? Geraldo aqui em São Paulo, levando a vida dele. Nós ficamos lá 15 dias direto. E aí, depois ele falou, eu não aguento mais ficar aqui. Eu preciso voltar para São Paulo. Eu preciso mudar o ar, eu preciso... voltar para casa. É o que eu quero. E aí, calhou de ser também a minha viagem. Nós voltamos para São Paulo, porque eu também tinha viagem para ir, para poder buscar os equipamentos e mais uns remédios que eu teria que trazer. E aí eu falei para ele assim, amor, eu não tô querendo ir, porque
eu vi que ele não estava muito bem. É difícil. E ele falou para mim assim, não, meu amor, tá tudo bem, eu preciso que você vá. Eu não tenho quem traga isso e eu preciso que você vá. Eu falei, tenta pedir para uma outra pessoa para trazer, eu não quero ir. Mas aí acabou que eu fui. E ficou tudo um aparato ali. Fui sozinha. Nossa, menina, que coragem, gente. Fui sozinha, com o coração apertado, mas eu fui por ele. Tá, claro. Fui por ele. E aí ficou todo um aparato por trás disso. Enfermeiro, médico, a casa... Ele tinha mesmo aquela ambulância na porta, uma UTI, um home care praticamente? Não, como é que na era? verdade não. Tinha... Porque essa medicina alternativa, ela não é igual à nossa tradicional. Sim. Né? Mas eles montaram um aparato lá... Que, qualquer emergência. Com um médico que né, ficou lá dando suporte. Lá. Acho que o Marcelo ficou em casa antes dele ser internado 22 dias. E com médico, enfermeiro, ambulância, tudo. Sim, na ambulância, toda uma estrutura. Na ambulância não tinha, não. Tinha só médico e enfermeiro que ficava e de dia equipamentos. de noite. E eu fui buscar os equipamentos que precisava. E aí... Tanto que ele tem até aquela postagem que ele põe pra mim, amor, volta. Foi, que todo mundo, a gente comentou aqui, cadê a resposta dela apaixonada, que não tinha, mas depois você deu, né? E aí quando eu voltei dos Estados Unidos, com tudo aquilo que né, foi comprado... Você falou que você não sabe o que era, mas os equipamentos que era para respiração, para filtrar sangue... Não, que era? São os aparelhos que você coloca no corpo. Entendi. Mais luzes. Energia, cromoterapia, esse tipo de desintoxicação. Isso. E os remédios também que ele estava tomando são remédios importados. E aí quando eu cheguei, eu não achei que ele estava melhor. Você olhou para ele, você fiquei uma semana... o impacto como a gente teve com aquele vídeo? Sim. Aquele vídeo quem fez fui eu, quem gravou fui eu. E eu disse para ele, amor, não acho legal você postar isso. Ele falou, não, é sim. Porque os meus fãs merecem saber, né? Porque a gente não pode postar só coisa boa. Então ele tinha muito cuidado com as pessoas que... gostam dele, que cercavam, ele era muito cauteloso com isso, ele se preocupava, às vezes eu falava para ele, amor, você não vai postar nada? Ele falava, eu tenho que postar, né? Porque nesse período dele da doença, que ele estava enfermo, ele ficou usando mais o meu Instagram. O dele ficava um pouco parado, tanto que as publicações, no Dia dos Pais, eu fiz aquela homenagem a ele, vinha muito mais coisas no meu Instagram realmente. Mas nesse dia desse vídeo, eu já tinha uns 2 dias que eu tinha chegado de Miami. Eu falei, eu não acho que esse vídeo vai ser bom. Ele falou, não, eu faço questão que as pessoas fiquem sabendo como eu estou. Porque eram inúmeras perguntas no meu Instagram. Muitas pessoas me perguntando sobre ele, como ele estava. E eu falava com ele, né? As pessoas estão perguntando por você. Eu respondo, eu falo alguma coisa, porque eu não fazia nada sem autorização dele. Eu achei que ele tivesse feito aquele vídeo enquanto você estava nos Estados Unidos. Eu ainda falei, se a Luciana tivesse aqui, ela não teria permitido que ele postasse esse vídeo. Mas você não conseguiu, foi impedir. Não, né? Ele pediu para que eu fizesse todos os vídeos dele. Fui eu que gravei todos. Não tem nenhum que não tenha sido eu. E eu falei para ele, não tá legal, você tá com essa... abatida. Ele falou, não. Eu quero passar a realidade para o meu público. Eles merecem a minha satisfação. Eles merecem ouvir de mim como eu estou. Foi a última postagem. Foi a última postagem dele. Alguns dias depois, ele veio falecer. Internação, realmente. A essa altura do campeonato, ele cada vez mais fragilizado, a gente percebeu que ele estava caminhando para o fim. Você teve essa sensação também? Sônia, quando você está dentro de uma situação dessa, com uma pessoa cheia de esperança, cheia de vontade de viver, ele lutou até o fim, né? Ele, para mim, é um guerreiro. Para mim, ele falava para mim assim, fica tranquila que a gente ainda vai fazer nossa viagem para Portugal, que a gente ia no Dia dos Namorados, né? E
acabou que a gente não foi. Nós publicamos uma foto no Dia dos Namorados, das mãos juntas, que ele falou para mim, nós estávamos na clínica, inclusive, ele falou assim, amor, nós não estamos em Portugal, mas estamos aqui na clínica e ele queria me homenagear de alguma forma. E aí a gente fez aquilo, porque aquilo mostra que nós estávamos juntos e que juntos nós éramos muito mais fortes. Junto com as pessoas também que oraram, né? Que foi uma coisa assim maravilhosa. E aí eu vi aquilo, né? E por muitas vezes eu perguntava se ele não queria ir para o médico, ele falava não. Não sei se ele tinha certeza que se ele fosse para um hospital ele não ia voltar mais, mas ele não falava isso para mim. A única coisa que ele reclamava para mim era que o joelho dele estava inchado. E aí ele falava, amor, meu joelho está inchado. Mas eu falava, amor, mas o joelho não justifica você estar inchado. Mas ele era tudo para não preocupar. Ele era muito zeloso, muito carinhoso. Não é aquela pessoa dura que parece ser. Ah, sim, né? Não é. Todo mundo, né, que conhecia ele sabia disso. Então, eu falei para ele isso, desse vídeo, repercutiu, né? Acho que esse vídeo tem mais de 6 milhões de acessos. Muito. Foi um choque geral. Essa foto de vocês é muito linda também. Ele me pegou nesse dia e falou, amor, vem cá, que eu quero... Acho que foi em junho, se não falo, foi dia 21 de junho isso aí, foi depois da foto da mão, das mãos. Ele pegou, porque ele gostava de ficar nessa rede. Ele gostava de ficar ali. Vocês estão muito bonitos aí, o astral é legal da foto. Né? Ele mesmo doente, Sônia, eu posso te falar uma coisa. Ele emanava luz. Nós orávamos todos os dias, com muita fé, ajoelhados no banheiro. É mesmo. Então, ele para mim, eu perdi um amigo, eu perdi uma pessoa que eu amava, que eu amo ainda, né? O sentimento está dentro da gente. Fica, né? Uma pessoa que se estivesse aqui estaria me defendendo com toda a força do mundo. Metade das coisas que falaram de mim, ele teria dado um jeito, um rumo. Me sinto sozinha. E eu tenho que continuar. Em algum momento, nessa fase mais crítica, quando, né, a gente começava a questionar se realmente haveria cura ou uma sobrevida de qualidade para ele, os filhos acompanharam isso, Luciana? Não, eu não tive muito contato com os filhos. 3 filhos dele foram cada um foi uma vez para o interior de São Paulo, até para ver como funcionava. E nesse período, quando um ia, era quando eu descia para o Rio, ou quando a minha filha vinha para São Paulo. Porque ela vinha, porque ele tinha muita preocupação com a minha filha também. Porque minha filha ainda é... Quantos anos ela tem? Ela tem 10. Inclusive, mês que vem é aniversáriozinho dela. Então, ele pedia para que ela visse, que ela viesse, porque teve uma vez que ele falou para mim assim, amor, não fica descendo toda hora, porque eu não quero ficar sem você. Então, pede para que ela venha mais, ver se ela voa, porque ela nunca tinha voado sozinha. Né? E aí, e assim foi feito, ela vinha mais. No avião e ela vinha. Ela vinha, então, de uns 3 meses para cá, ela passou as férias com a gente, tem um Instagram de publicações, e ela fez uma homenagem para ele falando, tio, eu amei passar as férias com você. Ela fez a minha filha fez uma declaração para ele, de uma criança de 10 anos de idade que realmente eu se ligou fiquei nele perplexa. Mesmo, né? Houve um laço. E em relação aos filhos dele, foram lá na clínica, mediante a isso que eu expliquei, mas com o horário fora, né, não estavam tão próximo. Ninguém viveu essa fase como você, o Geraldo e o Marcelo?
Ninguém viveu Não. esse dia a dia. Você ficava com ele 24 horas por dia durante 5 meses, é isso? 24 horas por dia durante 5 meses. Você era namorada, enfermeira, tudo. Tudo. Confidente, companheira, tudo. Mulher da vida dele. Né? Sim. Ele falava assim, por que eu não te conheci antes? E eu falei assim, porque Deus não permitiu. E Deus achou que a gente tinha que se conhecer naquele momento. Ele falou, olhava para mim e falou, você tá certa. E fazia planos, ele queria casar com você, né? Então, ele falou isso várias vezes. Ele disse, inclusive, isso para 2 diretores da Record, que quando foram visitar ele lá, que ele queria que o Bispo Macedo fizesse nosso casamento, batizasse nas águas, que ele ia ficar bom, né? Ele ainda brincou e falou assim, amor, eu acabei de te pedir em casamento sem você saber. Então ele tirava brincadeiras, mesmo dessa forma ele conseguia tirar, fazer brincadeira, é o jeito dele de ser. Mesmo, né? Aí ele perguntou, você aceita? Eu falei, aceito. E é assim, então eu via nele a vontade de viver muito grande. Muito grande. Se alguém falar que ele tinha certeza que ele ia morrer, ele não tinha certeza que ele ia morrer. Por mais forte que fosse a doença dele. Porque ele não enxergava isso. Ele só via alegria, ele só via coisas boas. No vídeo ele fala, né? A cabeça funciona. Né? E nós orávamos todos os dias. Acho que nós, o Brasil todo, talvez até o mundo. É verdade. Então, assim, não é fácil. A coisa começou a virar de uma situação delicada, mas vivida com muita união, muita força, muita fé, muita oração, muito cuidado, muito amor. Essa situação delicada, triste, que exigia muito cuidado, ela começou a virar um pesadelo a partir da última internação dele, é isso? Foi. Quando ele foi para o Hospital Moriá. Foi em setembro. Eu não lembro o dia, foi numa terça-feira. Na verdade, de segunda para terça, ele estava sentindo dor. E aí ele falou para mim assim, tem morfina aí? Nossa, era esse o nível da dor? De segunda para terça. Eu falei para ele, não amor, não tem morfina aqui. Aí fizeram fazer um contato com os médicos, né, que estavam cuidando dele. E aí eu falei, mas você tá me pedindo morfina para quem tá com dor no joelho? Porque ele falava que eu perguntava para ele, né? Se ele estava sentindo alguma dor na barriga, algum incômodo. Ele falava que era no joelho. Ele falava que era no joelho. E eu falei, amor, fala a verdade, porque quem tá pedindo morfina não é por joelho. Ele falou, não, meu amor, pode ficar tranquila que é o meu joelho, que o joelho dele tava desse tamanho. Tava mesmo? Tava. O joelho dele tava enorme. E com muita dor no joelho, ele ficava botando bolsa de gelo nesse dia. E aí eu não dormi nada essa noite. Eu não dormi de segunda para terça. E aí foi o dia que ele acordou muito mal. E aí foram 2 diretores lá para a Record, que são da Record, para casa onde a gente morava, com ambulância. Porque então a gente não sabia se ele ia ser transferido para um hospital tradicional ou se ele ia ser transferido para um hospital onde ele cuidava, né, a clínica. Aí ficou nesse... Ele teria dado um jeito, um rumo. Me sinto sozinha. E eu tenho que continuar. Em algum momento, nessa fase mais crítica, quando, né, a gente começava a questionar se realmente haveria cura ou uma sobrevida de qualidade para ele, os filhos acompanharam isso, Luciana? Não, eu não tive muito contato com os filhos. 3 filhos dele foram cada um foi uma vez para o interior de São Paulo, até para ver como funcionava. E nesse período, quando um ia, era quando eu descia para o Rio, ou quando a minha filha vinha para São Paulo. Porque ela vinha, porque né? ele tinha muita preocupação com a minha filha também.
Porque minha filha ainda é... Quantos anos ela tem? Ela tem 10. Inclusive, mês que vem é aniversáriozinho dela. Então, ele pedia para que ela visse, que ela viesse, porque teve uma vez que ele falou para mim assim, amor, não fica descendo toda hora, porque eu não quero ficar sem você. Então, pede para que ela venha mais, ver se ela voa, porque ela nunca tinha voado sozinha. Né? E aí, e assim foi feito, ela vinha mais. No avião e ela vinha. Ela vinha, então, de uns 3 meses para cá, ela passou as férias com a gente, tem um Instagram de publicações, e ela fez uma homenagem para ele falando, tio, eu amei passar as férias com você. Ela fez a minha filha fez uma declaração para ele, tinha uma criança de 10 anos de idade que realmente eu se ligou fiquei nele perplexa. Mesmo, né? Houve um laço. E em relação aos filhos dele, foram lá na clínica, mediante a isso que eu expliquei, mas com o horário fora, né, não estavam tão próximo. Ninguém viveu essa fase como você, o Geraldo e o Marcelo. Não. Ninguém viveu esse dia a dia. Você ficava com ele 24 horas por dia durante 5 meses, é isso? 24 horas por dia durante 5 meses. Você era namorada, enfermeira, tudo? Tudo. Confidente, companheira, tudo. Mulher da vida dele. Né? Sim. Ele falava assim, por que eu não te conheci antes? E eu falei assim, porque Deus não permitiu. E Deus achou que a gente tinha que se conhecer naquele momento. Ele falou, olhava para mim e falou, você tá certa. E fazia planos, ele queria casar com você, né? Então, ele falou isso várias vezes. Ele disse, inclusive, para uma outra pessoa, para trazer, eu não quero ir. Mas acabou que eu fui. E ficou tudo um aparato ali. Fui sozinha. Nossa, menina, que coragem, gente. Fui sozinha, com o coração apertado, mas eu fui por ele. Tá, claro. Fui por ele. E aí ficou todo um aparato por trás disso. Enfermeiro, médico, a casa... Ele tinha mesmo aquela ambulância na porta, uma UTI, um home care praticamente? Não, na verdade não. Tinha... Porque essa medicina alternativa, ela não é igual à nossa tradicional. Sim. Né? Mas eles montaram um aparato lá... Qualquer emergência. Com um médico que né, ficou lá dando suporte. Acho que Marcelo ficou em casa antes dele ser internado 22 dias. E com médico, enfermeiro, ambulância, tudo. Sim, toda uma estrutura. Ambulância não tinha, não. Tinha só médico e enfermeiro que ficava de dia equipamentos. E eu fui buscar os equipamentos que precisava. E aí... Tanto que ele tem até aquela postagem que ele põe pra mim, amor, volta. Foi, que todo mundo, a gente comentou aqui, cadê a resposta dela apaixonada, que não tinha, mas depois você deu, né? E aí quando eu voltei dos Estados Unidos, com tudo aquilo que né, foi comprado... Você falou que você não sabe o que era, mas os equipamentos que era para respiração, para filtrar sangue... Não, que era? São os aparelhos que você coloca no corpo. Entendi. Umas luzes. Energia, cromoterapia, esse tipo de coisa, desintoxicação. Isso. E os remédios também que ele estava tomando são remédios importados. E aí quando eu cheguei, eu não achei que ele estava melhor. Você olhou para ele, você fiquei uma semana... o impacto como a gente teve com aquele vídeo? Sim. Aquele vídeo quem fez fui eu, quem gravou fui eu. E eu disse para ele, amor, não acho legal você postar isso. Ele falou, não, é sim. Porque os meus fãs merecem saber, né? Porque a gente não pode postar só coisa boa. Então ele tinha muito cuidado com as pessoas que... gostam dele, que cercavam, ele era muito cauteloso com isso, ele se preocupava, às vezes eu falava para ele, amor, você não vai postar nada? Ele falava, eu tenho que postar, né? Porque nesse período dele da doença, que ele estava enfermo, ele ficou usando mais o meu Instagram. O dele ficava um pouco parado, tanto que as publicações, no Dia dos Pais, eu fiz aquela homenagem a ele, vinha muito mais coisas no meu Instagram realmente. Mas nesse dia desse vídeo, eu já tinha uns 2 dias que eu tinha chegado de Miami.
Eu falei, eu não acho que esse vídeo vai ser bom. Ele falou, não, vai sendo toda hora, porque eu não quero Ficar sem você. ficar sem né? você. Então pede para que ela venha mais, ver se ela voa, porque ela nunca tinha voado sozinha, né? Entendi. E aí e assim foi feito, ela vinha Botava ela no mais. avião e ela vinha. Ela vinha, então de uns 3 meses para cá, ela passou as férias com a gente, tem um Instagram de publicações, e ela fez uma homenagem para ele falando, tio, eu amei passar as férias com você. Ela fez a minha filha fez uma declaração para ele, tinha uma criança de 10 anos de idade que realmente eu Se ligou fiquei nele perplexa. mesmo, né? Houve um laço. E em relação aos filhos dele, foram lá na clínica, mediante a isso que eu te expliquei, mas com o horário fora, né, não estavam tão próximo. Ninguém viveu essa fase como você, o Geraldo e o Marcelo. Ninguém viveu esse dia a dia. Você ficava com ele 24 horas por dia durante 5 meses, é isso? 24 horas por dia durante 5 meses. Você era namorada, enfermeira, tudo. Tudo. Confidente, companheira, tudo. Mulher da vida dele. Né? Sim. Ele falava assim, porque eu não te conheci antes? E eu falei assim, porque Deus não permitiu. E Deus achou que a gente tinha que se conhecer naquele momento. Ele falou, olhava para mim e falou, você tá certa. E fazia planos, ele queria casar com você, né? Então, ele falou isso várias vezes. Ele disse, inclusive, isso para 2 diretores da Record, que quando foram visitar ele lá, que ele queria que o Bispo Macedo fizesse nosso casamento, batizasse nas águas, que ele ia ficar bom, né? Ele ainda brincou e falou assim, amor, eu acabei de te pedir em casamento sem você saber. Então ele tirava brincadeiras, mesmo dessa forma ele conseguia tirar, fazer brincadeira, é o jeito dele de ser. Mesmo, né? Aí ele perguntou, você aceita? Eu falei, aceito. E é assim, então eu via nele a vontade de viver muito grande, muito grande. Se alguém falar que ele tinha certeza que ele ia morrer, ele não tinha certeza que ele ia morrer. Por mais forte que fosse a doença dele. Porque era, né? Ele não enxergava isso. Ele só via alegria, ele só via coisas boas. No vídeo ele fala, né? A cabeça funciona. Sim. Né? E nós orávamos todos os dias. Acho que nós, o Brasil todo, talvez até o mundo. É verdade. Então, assim, não é fácil. A coisa ficar sem né? você. Então pede para que ela venha mais, ver se ela voa, porque ela nunca tinha voado sozinha, né? E aí e assim foi feito, ela vinha Botava mais. ela no avião e ela vinha. Ela vinha, então de uns 3 meses para cá, ela passou as férias com a gente, tem um Instagram de publicações, e ela fez uma homenagem para ele falando, tio, eu amei passar as férias com você. Ela fez a minha filha fez uma declaração para ele. Tinha uma criança de 10 anos de idade que realmente eu Se ligou fiquei nele perplexa. mesmo, né? Houve um laço. E em relação aos filhos dele, foram lá na clínica, mediante a isso que eu te expliquei, mas com o horário fora, né, não estavam tão próximo. Ninguém viveu essa fase como você, o Geraldo e o Marcelo. Ninguém viveu esse dia a dia. Você ficava com ele 24 horas por dia durante 5 meses, é isso? 24 horas por dia durante 5 meses. Você era namorada, enfermeira, tudo. Tudo. Confidente, companheira, tudo. Mulher da vida dele. Né? Sim. Ele falava assim, porque eu não te conheci antes? E eu falei assim, porque Deus não permitiu. E Deus achou que a gente tinha que se conhecer naquele momento. Ele falou, olhava para mim e falou, você tá certa. E fazia planos, ele queria casar com você, né? Então, ele falou isso várias vezes. Ele disse, inclusive, isso para 2 diretores da Record, que quando foram visitar ele lá, que ele queria que o Bispo Macedo fizesse nosso casamento, batizasse nas águas,
que ele ia ficar bom, né? Ele ainda brincou e falou assim, amor, eu acabei de te pedir em casamento sem você saber. Então ele tirava brincadeiras, mesmo dessa forma ele conseguia tirar, fazer brincadeira, é o jeito dele de ser. Mesmo. Aí ele perguntou, você aceita? Eu falei, aceito. E é assim, então eu via nele a vontade de viver muito grande, muito grande. Se alguém falar que ele tinha certeza que ele ia morrer, ele não tinha certeza que ele ia morrer. Por mais forte que fosse a doença dele. Porque ele não enxergava isso. Ele só via alegria, ele só via coisas boas. No vídeo ele fala, né? A cabeça funciona. Sim. Né? E nós orávamos todos os dias. Acho que nós, o Brasil todo, talvez até o mundo. É verdade. Então, assim, não é fácil. A coisa começou a virar de uma situação dele. Ribeirão Preto é a clínica. Entendi. E nesse dia que eu não fui, eu estava descendo para o Rio para poder ver a minha filha. Sim. Porque eu sabia que iam ser longos. Os períodos, né, que você ia passar então, aqui. E aí foi nesse momento que ele pediu para eu vir morar com ele. Tá. Não dava, porque era eu que dirigia, era eu que levava. O Geraldo, ele chegou e 2 vezes, fez até o tratamento lá, para ficar com um amigo. Certo. O Geraldo fez um tratamento lá? Fez também, porque o Geraldo ele tem diabetes. Poder ficar. Para ficar perto, só para isso. Mesmo. Não tinha motivo para o Geraldo estar lá. Era pelo simples fato de estar perto do amigo dele. Certo. Nossa. Eu lembro até uma vez que nessa época, a gente estava no hotel e a campainha tocou do quarto. E a pessoa botava o dedo assim. E eu não conseguia ver quem era. Falei, gente, quem está tocando sem avisar? Eu corri no quarto e falei, amor, estão tocando a campainha, eu não consigo ver quem é. Estão botando o dedo, não dá para ver quem é. Ele chamou a segurança e quando ele chamou a segurança, quando eu vejo, ele abre que é esse doido desse Geraldo. Quando eu abro, o Geraldo está vestido de Shrek. Então, gente, a tamanha dor que nós estávamos passando, e até ele mesmo, claro, a gente conseguia ser feliz, ter alegria, sorrir. Um apoiando o outro, Sim. amizade mesmo. Então, né? isso acho que só quem passou é que sabe. Mesmo. Em algum momento, o Geraldo discordou dessa decisão dele, que foi o que foi muito comentado, que houve o afastamento, porque o Geraldo não concordou, queria que ele continuasse com a terapia tradicional. Não. Nem eu, nem Geraldo. Vocês apoiaram a atitude que o Marcelo tomou naquele momento, sendo ela boa ou ruim, vocês estariam do lado com ele. Porque o Marcelo, ele é uma pessoa que ninguém faz a cabeça dele. Quem conviveu, você sabe exatamente a personalidade forte que ele tem. Então, se nós falássemos qualquer coisa diferente daquilo, ele ia rebater. Certo, Então, nós respeitamos. Naquele momento, nós respeitamos. E fomos as pessoas... Desculpa, mas eu não consigo. Foram as pessoas que ficaram mais ali junto, vivendo a dor. Vocês dois, o Geraldo e você, sim, com ele. Sim, não tinha mais ninguém. Exatamente, que eu não vou mais fazer. Mas vem, amor, que aqui eu te explico tudo direitinho, o que eu vou fazer. E assim, eu cheguei lá, foi quando ele falou pra mim que ele iria fazer o tratamento alternativo. Ele já tinha até escolhido o que ele ia fazer? Sim. Tá. E aí eu falei pra ele, olha, eu tô com você. Se é essa decisão que você vai tomar, eu tô junto. E foi assim que as coisas se encaminharam. Quando é que você decidiu, vocês decidiram juntos, que você viria para ficar com ele? Então, eu acho que ele fez a primeira sessão de quimioterapia, se não falha a minha memória, dia 5 de maio, ou dia 8. Foi um pesadelo mesmo, para ele ter tomado essa decisão? Foi.
O Marcelo, ele não combina com doença. Ele era, eu pelo menos, né, posso dizer isso, eu só vi alegria nele, muita vontade de viver. Sim, isso ele tinha muito. Isso, muita. Então, derrubou muito ele. A quimioterapia, ela derruba realmente muita pessoa. Ele gravou um vídeo que ele falava que dão umas drogas pra gente que parece que é pra matar e não pra curar. Porque essa foi a sensação que ele teve mesmo, né? E aí, quando eu fui para ficar definitivamente com ele, foi quando ele começou esse tratamento alternativo, porque precisava ficar viajando muito para o interior de São Paulo. Que tratamento alternativo era esse? Era só de alimentação? Não. Como é que ele escolheu o médico? Como é que foi isso? Então, ele teve uma indicação do Dr. Laí Ribeiro, né, que a entrevista já foi até ao ar. E quando nós fomos até o interior de São Paulo, na clínica, nós chegamos lá, a gente achava que seria só alimentação, mas na verdade também tinham equipamentos que ele fazia, que foram os equipamentos que eu fui buscar nos Estados Unidos, remédios. Eu só não sei entrar em detalhes porque eu não entendo muito. Não domina essa parte técnica. Mas era um tratamento, era quase uma quimioterapia, vamos dizer assim, de outra forma, não tão agressiva como a quimioterapia. Com outros medicamentos, incluía medicamentos também, esses equipamentos e mais alimentação. Certo? Quem escolheu o médico? Quem indicou para ele esse tipo de coisa? Ele chegou a te falar? Então, o Marcelo, ele frequentava há muitos anos um centro espírita. É verdade. E lá, em Uberlândia, e lá ele... a pessoa, né, direcionou ele para que procurasse o Dr. Laí Ribeiro para a parte de alimentação. Certo. Então, eu estava com ele nesse dia, né, eu, ele e ele. E aí eu vi aquilo, né, e por muitas vezes eu perguntava se ele não queria ir para o médico, ele falava não. Não sei se ele tinha certeza que se ele fosse para um hospital ele não ia voltar mais, mas ele não falava isso para mim. A única coisa que ele reclamava para mim era que o joelho dele estava inchado. E aí ele falava, amor, meu joelho está inchado. Mas eu falava, amor, mas o joelho não justifica você estar inchado. Mas ele era tudo para não preocupar. Ele era muito zeloso, muito carinhoso. Não é aquela pessoa dura que parece ser. Ah, sim, né? Não é. Todo mundo, né, que conhecia ele sabia disso. Então, eu falei para ele isso, desse vídeo, repercutiu, né? Acho que esse vídeo tem mais de 6 milhões de acessos. Muito. Foi um choque geral. Essa foto de vocês é muito linda também. Ele me pegou nesse dia e falou, amor, vem cá, que eu quero... Acho que foi em junho, se não falo, foi dia 21 de junho isso aí, foi depois da foto da mão, das mãos. Ele pegou, porque ele gostava de ficar nessa rede. Ele gostava de ficar ali. Vocês estão muito bonitos aí, o astral é legal da foto. Né? Ele mesmo doente, Sônia, eu posso te falar uma coisa. Ele emanava luz. Nós orávamos todos os dias, com muita fé, ajoelhados no banheiro. É mesmo. Então, ele para mim, eu perdi um amigo, eu perdi uma pessoa que eu amava, que eu amo ainda, né? O sentimento tá dentro da gente. Fica, né? Uma pessoa que se estivesse aqui estaria me defendendo com toda a força do mundo. Metade das coisas que falaram de mim, ele teria dado um jeito, um rumo. Me sinto sozinha. E eu tenho que continuar. Em algum momento, nessa fase mais crítica, quando, né, a gente começava a questionar se realmente haveria cura ou uma sobrevida de qualidade para ele, os filhos acompanharam isso, Luciana? Não, eu não tive muito contato com os filhos. 3 filhos dele foram cada um foi uma vez para o interior de São Paulo, até para ver como funcionava. E nesse período, quando um ia, era quando eu descia para o Rio, ou quando a minha filha vinha para São Paulo.
Porque ela via, Porque né? ele tinha muita preocupação com a minha filha também. Porque minha filha ainda é... Quantos anos? E eu não tinha como ir naquele momento porque eu estava trabalhando. E aí acabou que nós... Para você ir para onde? Para você vir para cá, para São Paulo. Encontrar com ele. Tá. E acabou que no dia 8 de março, foi o primeiro dia que nós saímos, que foi o Dia Internacional da Mulher. Né? Ele foi me buscar, eu tenho parentes que moram aqui em São Paulo. Ele foi me buscar na casa do meu tio. Sim. E quando ele abriu a porta do carro, ele já desceu com um buquê de rosas. Um buquê de rosas. E aí saímos, fomos jantar. E ali começou a nossa história. Vocês se identificaram muito rápido, assim? Sim, bastante. E aí a gente começou a falar, as pessoas perguntam por que não veio a público, né? Muitas pessoas me perguntam isso, mas o Marcelo, ele é uma pessoa extremamente reservada. E eu também, naquele momento, como a gente só estava conhecendo, eu achei que não era o momento. E a gente ficou assim por muito tempo. Tipo namorando escondido, ou no mínimo reservado, né? Isso. Ele ia ao Rio, acho que ele só foi umas 3 vezes ao Rio. Inclusive uma delas foi naquele programa que o Geraldo fez para ele, para homenageá-lo. Sim, também foi uma. E a grande maioria era eu que vinha. Eu geralmente vinha quinta, cedo, e ficava até domingo ou segunda de manhã. E assim a gente ficou por um longo tempo. E quando teve a história, né, que ele ficou doente, ele falou para mim, amor, eu não tô tendo paladar. Isso foi antes do diagnóstico? Sim. E aí eu falei para ele, como assim? Eu não sei, eu não consigo tomar um vinho, eu não consigo sentir o sabor. Aí achei estranho aquilo, né? E ele falou para mim, eu preciso ir ao médico. Aí nós fomos na padaria para tomar café da manhã, ele não conseguiu se alimentar. Ele gostava de tomar o cafezinho com aquele pão com queijo que ele tanto gostava de comer. Ele ficou muito enjoado, se sentiu muito mal. E aí eu fui embora para o Rio, isso foi uma semana antes de eu ficar sabendo. Porque o Marcelo, ele soube da doença dele efetivamente no dia 28 de abril de 2017. Foi quando ele foi para o Einstein e foi fazer o check-up dele e eu estava no Rio. E ele falou, amor, eu vim aqui fazer aquele check-up que você falou para eu fazer e eu tô aqui fazendo e vai dar tudo certo. Era o que ele falava. E aí no dia seguinte, ele me telefonou e falou para mim, localizou o telefone do Laí Ribeiro e aí eles fizeram o contato. E aí vocês foram os 3 para lá? Eu não fui nesse dia. Foi ele nesse dia foi só ele e o Geraldo na casa do Dr. Laí Ribeiro. Eu não participei dessa conversa. Não, em São Paulo mesmo. Ribeirão Preto é a clínica. Entendi. E nesse dia que eu não fui, eu estava descendo para o Rio para poder ver a minha filha. Porque eu sabia que iam ser longos. Os períodos, né, que você ia passar aqui. E aí foi nesse momento que ele pediu para eu vir morar com ele. Não dava, porque era eu que dirigia, era eu que levava. O Geraldo, ele chegou 2 vezes, fez até o tratamento lá, para ficar com um amigo. Certo. O Geraldo fez um tratamento lá? Fez também, porque o Geraldo tem diabetes. Poder ficar. Para ficar perto, só para isso. Mesmo. Não tinha motivo para o Geraldo estar lá. Era pelo simples fato de estar perto do amigo dele. Certo. Nossa. Eu lembro até uma vez que nessa época, a gente estava no hotel e a campainha tocou do quarto. E a pessoa botava o dedo assim. E eu não conseguia ver quem era. Falei, gente, quem está tocando sem avisar? Eu corri no quarto e falei, amor, estão tocando a campainha, eu não consigo ver quem é. Estão botando o dedo, não dá para ver quem é. Ele chamou a segurança e quando ele chamou a segurança, quando eu vejo, ele abre que é esse doido desse Geraldo. Quando eu abro, o Geraldo está vestido de Shrek. Então, gente, a tamanha dor que nós estávamos passando, e até ele mesmo,
a gente conseguia ser feliz, ter alegria, sorrir. Um apoiando o outro, Sim. amizade mesmo. Então, né? isso... acho que só quem Passou é que sabe. mesmo. Em algum momento, o Geraldo discordou dessa decisão dele, que foi o que foi muito comentado, que houve o afastamento, porque o Geraldo não concordou, queria que ele continuasse com a terapia tradicional. Não. Não. Nem eu, nem Geraldo. Vocês apoiaram A atitude decisão. que o Marcelo tomou naquele momento, sendo ela boa ou ruim, Vocês a gente estariam do lado. com ele. Porque o Marcelo, ele é uma pessoa que ninguém faz a cabeça dele. Quem conviveu, você sabe exatamente a personalidade forte que ele tem. Então, se nós falássemos qualquer coisa diferente daquilo, ele ia rebater. Certo, Então, nós respeitamos. Naquele momento, nós respeitamos. E fomos as pessoas... Uma noção exata do que a Luciana passou lá dentro, do que foi esse período, um verdadeiro inferno na vida dela, o que foi o sofrimento de tudo isso, você querer ficar do lado do homem que você ama, de quem você cuidou durante 5 meses, de uma história de amor que já durava há 1 ano, mais, né, desde fevereiro de 2016, que tinha tudo para ter aquele final feliz de história de contos de fada, com um casamento, felizes para sempre, mas a vida não quis assim, né? Uma outra realidade se apresentou e as coisas, infelizmente, terminaram da forma mais triste que a gente poderia imaginar e que todos nós lamentamos profundamente, né? Isso o Brasil inteiro, depois de tantas orações, a gente perdeu o Marcelo Rezende. Como foi essa perda para ela? Como é que ela está vivenciando isso? Como ela acha que o Marcelo reagiria ao saber os momentos difíceis que ela enfrentou com a família dele, né? Será que ela teria passado por tudo isso que ela passou? Ela fala a esse respeito, ela tem uma resposta para esse tipo de coisa. E a história das fechaduras? Foram colocadas, não foram colocadas? Os filhos dizem que foram colocadas depois que ele morreu? E não é essa, né? Não é esse o lado da história da Luciana. Ela conta direitinho e tudo bate com aquilo que a gente sabia e que a gente tinha contado para vocês. Porque o que a gente falou para vocês era a verdade. Era coisas de quem tinham vivido junto com a Luciana todo esse calvário que ela viveu. Então, gente, olha, é importante que vocês que queriam tanto saber o outro lado, que achavam fundamental para tirar suas próprias conclusões ou para confirmar mais uma vez a solidariedade à Lu Lacerda, que vocês prestem atenção em tudo aquilo que ela diz e vocês veem como a verdade flui, né? Como a verdade transparece, como não existe nenhum momento de indecisão, de pausa, de parar para pensar, de se contradizer, não tem. É límpido, é transparente, é claro, tudo aquilo vai brotando do coração e das memórias que ela tem, que são muito tristes de verdade. Então, vamos começar a acompanhar isso. Daqui a pouco a Marcinha Piovesan está aqui, o Arontura também. A gente vai comentar de acordo com os trechos que a gente for mostrando aí para vocês e vamos todos juntos, né, tirando as nossas conclusões. Eu já tenho as minhas, vou falar para vocês, vocês sabem, aqui eu nunca escondo nada de ninguém, a gente sempre pauta pela transparência, estando certo, estando errado, diante da opinião do público, não importa. A gente fala aquilo que a gente sente, da maneira como a gente vê. E eu sempre acreditei em tudo, tinha as informações, já tinha visto esse vídeo, que vocês vão ver esse sim editado, porque o Marcelo aparecia nele e jamais a gente iria mostrar aquela imagem